Meu nome é Isabelle Turner. Tenho 36 anos, sou uma ilustradora freelancer morando em Oregon. Aquele dia, eu estava sentada na sala de espera, aguardando os resultados da minha biópsia, quando meu telefone vibrou. Um e-mail do banco. Saldo na conta poupança, $0, sacado por Matthew Turner, meu marido, o mesmo homem que acabara de me enviar uma mensagem fria. Não me contate mais, estou começando de novo com a Whitney. Boa sorte. Eu não sabia o que doía mais, perder cada cheiro ou perder toda a minha confiança. Nós tínhamos passado 10 anos economizando para o futuro da nossa filha, e ele desapareceu levando tudo bem na hora em que eu não tinha seguro-saúde e estava enfrentando uma doença potencialmente séria. Você já foi traído no exato momento em que precisava de alguém mais? Se essa história falar algo para você, deixe um comentário. Compartilhe sua experiência e inscreva-se no canal para não perder o que aconteceu quando eu expus o homem que costumava ser meu marido e protegi minha filha com as próprias coisas que eles uma vez desprezaram. Silêncio, desenhos e determinação quieta. Deixe-me contar como tudo começou. Eu conheci o Matthew no outono em que completei 27 anos, em um seminário de design gráfico em Seattle. Ele era o palestrante principal. Eu era uma das participantes com um caderno de esboços sempre ao meu lado. Aquele dia, em uma multidão de pessoas falando em jargão de publicidade e números, ele foi o único que se aproximou, apontou para um rabiscos desordenado no meu caderno e disse: "Essa ideia poderia vender uma campanha inteira." Me apaixonei por ele naquele momento, não por causa da linha doce, mas pela forma como ele olhou para o meu desenho como se tivesse valor. Nós nos casamos apenas 6 meses depois. Os primeiros anos do nosso casamento foram preenchidos com jantares tardios ao lado do laptop, contas divididas e risadas ecoando por um pequeno apartamento em East Portland. Eu trabalhava em uma pequena firma de design. Ele fazia marketing para uma startup. Eu era a mais estável, tanto financeiramente quanto em direção. Durante os primeiros 5 anos, eu paguei a maior parte do aluguel, do carro e economizei pouco a pouco em nossa conta conjunta. Então Ruby veio. Ela era a coisa mais linda que eu já havia desenhado na minha vida. Mas a partir daquele momento, tudo mudou. Eu escolhi me afastar da vida de escritório e trabalhar como freelancer para poder passar mais tempo com nossa filha. Matthew foi promovido não muito tempo depois, graças a uma campanha cuja ideia central veio de uma história de ninar que eu inventei para Ruby. Ele me pediu se poderia usar a imagem e a narrativa para sua apresentação. Eu disse sim, sem hesitar. Afinal, nós éramos uma equipe, certo? Mas foi aí que os papéis entre nós começaram a mudar. Matthew tornou-se o provedor, e eu me tornei a que ficou em casa e desenhou. Minha sogra linda nunca perdeu a chance de apontar isso. Os desenhos são legais para pendurar em uma parede, disse Isabelle, mas eles não vão pagar por uma educação Ivy League. Ela disse uma vez durante o jantar, enquanto eu orgulhosamente compartilhava que uma de minhas ilustrações infantis havia sido publicada em uma revista. Matthew sorriu. Sem defesa, sem discordância. Ele sempre foi assim, silencioso. Mas aquele silêncio gradualmente arranhava em mim como unhas invisíveis. Ainda assim, eu tentei acreditar. Eu acreditei que Matthew estava sob pressão no trabalho, que as palavras de sua mãe não mudavam como ele me via, que ele ainda era o homem que uma vez me beijou nas ruas ensopadas pela chuva de Seattle, e sussurrou: "Eu nunca acreditei no destino até conhecer você." Mas então, seu telefone de repente foi protegido por senha. Ele chegava em casa tarde dizendo que o cliente era difícil, e uma vez eu acidentalmente vi uma cobrança de hotel na declaração do cartão em Portland, onde vivíamos. Quando perguntei, Matthew deu de ombros. Aquela noite, tivemos uma reunião tardia da equipe. A empresa reservou um quarto para não termos que dirigir de volta. Eu me lembro de rir, uma risada suave, cansada.
Não porque eu acreditasse nele, mas porque eu não queria agravar a situação. Se eu duvidasse dele, teria que agir. E eu não estava pronta para enfrentar o fato de que a vida que construí poderia estar desmoronando. Aquela noite, eu segurei Ruby para dormir, descansando minha mão em seu peito, tentando me acalmar com o ritmo de sua respiração. Eu sussurrei para mim mesma: está tudo bem, eu estou bem, é estresse no trabalho, ele provavelmente está exausto, Matthew ainda me ama. Então, uma semana depois, eu encontrei uma mancha de batom de cor de vinho na gola de sua camisa branca. Não era meu, eu não uso essa cor. Eu coloquei a camisa na lavagem como se esfregar pudesse apagar a suspeita, mas por dentro algo já havia rachado. Eu ainda não fiz nada, não disse nada. Eu continuei desenhando, continuei cozinhando o jantar, escrevendo notas para na lancheira de Ruby. Mas em cada pincelada, em cada palavra escrita à mão, eu comecei a camadas de uma tristeza silenciosa de uma mulher se desmoronando sem que ninguém percebesse. Eu estava sendo sensível demais? Tudo estava fora de ritmo porque eu me afastei ou porque eu não era mais atraente? Essa pergunta me cutucava nas noites em que ele não voltava para casa, nos momentos em que Ruby perguntava: Mãe, por que o papai não veio à minha apresentação hoje? Eu respondia: Papai está ocupado com o trabalho, querido. Ele te ama muito. Mas eu não tinha certeza se ainda acreditava nisso. E eu não fazia ideia de que no exato momento em que eu estava me culpando com todo aquele culpa e dúvida, Matthew já estava planejando a desaparecida mais limpa de sua vida. Eu costumava pensar que se o dia chegasse em que Matthew saísse, pelo menos ele olharia nos meus olhos e diria isso. Nós tínhamos estado juntos por 10 anos, tínhamos uma filha e uma casa cheia de pequenos vestígios de nossa vida juntos. Manchas de marcador de Ruby na parede do corredor, a foto do casamento ainda pendurada na cozinha. Eu pensei que mesmo que ele me traísse, ele ainda seria o tipo de homem que não apagaria tudo como um ladrão. Eu estava errada. 2 dias depois daquela mensagem de boa sorte, eu recebi um envelope estranho na nossa antiga caixa de correio lá embaixo. Matthew sempre foi o responsável por buscar a correspondência. No início, eu pensei que era lixo, mas quando abri, era uma cópia de um contrato de locação para um apartamento em Palm Springs. Uma unidade de luxo com piscina privada e quadra de tênis, juntamente com documentos de matrícula escolar para uma academia particular em Califórnia sob o nome Ruby Turner, com guardiã eu. A assinatura estava torta, rígida, nada como minha caligrafia, mas estava lá ao lado do meu nome, clara e capitalizada. Isabel M. Turner. Foi como um tapa na cara. Matthew tinha preparado tudo. O novo apartamento, a nova escola, uma nova identidade, solteira, sem filhos, para começar sua vida perfeita sem mim. Eu desmoronei na cadeira, o documento ainda tremendo em minha mão. Ruby estava colorindo atrás de mim, cantando baixinho: Você é minha luz. Eu olhei para ela, aquele rosto inocente, e algo dentro de mim se abriu amplamente. Não só raiva, mas medo. Matthew não estava apenas saindo, ele estava planejando levar Ruby. Eu virei o arquivo da escola. Na parte inferior da seção de notas, eu vi uma linha escrita à mão: data de matrícula pendente de acordo parental. Acordo parental? Como eu poderia concordar com algo que eu nem sabia? E por que falsificar minha assinatura a menos que ele pretendesse fazer isso sem me contar? Eu liguei para a escola imediatamente. A voz da administradora era calma e educada. Oh, sim, nós recebemos o arquivo de Ruby há 2 semanas. Sr. Turner disse que você entraria em contato após confirmar a mudança. Todo o papelada está completo, exceto pela sua aprovação final. Eu nunca enviei nada e eu não concordei em transferir minha filha para lugar nenhum. Houve uma pausa do outro lado. Nós vamos pausar o processo imediatamente, ela disse, agora soando tensa. Eu peço desculpas pela confusão. Eu desliguei.
O quarto de repente se sentiu pequeno e sufocante. Eu saí para o balcão, segurando os documentos como prova viva. Meus olhos arderam, não de lágrimas, mas de uma pergunta cruel e simples. Se eu não tivesse descoberto, Matthew realmente levaria Ruby? Aquela noite, depois de colocar Ruby para dormir, eu abri meu laptop e procurei o nome do apartamento do contrato. A unidade em Palm Springs fazia parte de um complexo fechado exclusivo com segurança rigorosa. No site de imóveis, eu vi que Matthew havia assinado um aluguel de 1 ano, pago 3 meses adiantado, listado sob informações do residente, estado civil, solteiro, crianças, sem esposa, sem filho. Eu continuei cavando através dos meus e-mails, verificando pastas que Matthew havia ajudado a organizar 2 meses antes. Em uma pasta antiga chamada Papelada, eu encontrei uma cópia digitalizada do formulário de transferência escolar com o meu nome e uma assinatura falsificada. Foi enviado de um endereço de e-mail estranho, mas com CC para Matthew como a referência listada. Eu senti o sangue em meu corpo gelar. Isso não era mais traição emocional. Era um esquema, um plano detalhado, premeditado com assistência e fraude de identidade. Ele pretendia me apagar da história de sua vida. Sem confronto, sem divórcio real, apenas desaparecer. Levar meu filho, meus bens e me deixar com um rastro de perguntas sem resposta. Eu abri meu caderno, aquele que eu normalmente enchia com esboços impulsivos e pensamentos espalhados do dia. A página em branco me encarou como um desafio. Eu peguei minha caneta e escrevi uma única linha. Ninguém tem permissão para tirar meu filho de mim. Eu precisava encontrar um advogado. Eu sabia o que poderia fazer com documentos falsificados como aqueles. E eu precisava entender meus direitos e os pontos fracos de Matthew. Se ele falsificou minha assinatura uma vez, poderia fazer isso de novo. Eu estava na cozinha segurando o copo meio vazio de suco de laranja de Ruby quando meu telefone tocou. A tela mostrava um nome que eu nunca pensei que ligaria de novo: Linda Turner. Eu hesitei alguns segundos antes de atender. A última vez que falei com ela foi no Natal, quando ela veio ficar por 3 dias, mas passou 2,5 criticando meu estilo de mãe. Como eu não apoiava Matthew o suficiente e como meu jantar faltava proteína adequada. Alô, linda, eu disse, mantendo o tom calmo. Um suspiro dramático soou do outro lado. Isabelle, você realmente não pode continuar assim. Eu segurei o copo com mais força. Assim como, linda, colocando tanta pressão em Matthew que ele não teve escolha a não ser se afastar de tudo. Você sabe que ele estava quase deprimido porque você nunca apoiou seus sonhos. Você fez ele se sentir um fracasso em sua própria casa. Eu fiquei parada, olhando pela janela onde Ruby estava desenhando figuras de giz no chão abaixo. Seus sonhos? Eu perguntei, tentando ficar composto. Você está se referindo ao sonho de trair sua esposa, esvaziar a conta conjunta, falsificar documentos e planejar levar Ruby sem dizer uma palavra? Linda ficou em silêncio por um momento, então falou rapidamente. Matthew disse que você ameaçou manter Ruby longe dele, a menos que ele continuasse mandando mais dinheiro todo mês. Ele disse que você estava usando ela para manipulá-lo. É terrível, Isabelle. Quantas mensagens você enviou? Eu perguntei. E você acreditou? Você sempre foi a emocional, a frágil. Matthew precisa de estabilidade, espaço para crescer. Você manteve-o amarrado a um papel que ele não queria mais. Você sabe que Matthew estava planejando levar Ruby? Eu perguntei devagar. Você sabia, linda? Você sabia que seu filho falsificou minha assinatura, matriculou-a em uma escola em outro estado e declarou-se solteiro sem filhos? Linda não respondeu. Então ela suspirou. Eu sei que meu filho não é perfeito, mas você também não é isenta de culpa. Uma mulher de verdade que sabe como manter uma família unida não deixaria as coisas chegarem a esse ponto. Ela desligou. No dia seguinte, eu fui ao meu retorno pós-biópsia. A enfermeira chamou meu nome
e me levou ao consultório do médico com um olhar um pouco solidário. Eu me sentei na cadeira de vinil fria, forçando um sorriso educado. Doutora Ellen, por volta dos 50 anos, com uma voz cálida e constante, abriu a pasta à sua frente. Isabelle, os resultados não indicam um tumor claramente maligno, mas há algumas irregularidades. Nós precisaremos monitorá-lo nos próximos 3 meses. Você ainda está coberta pelo Medicaid, certo? Doutora Ellen hesitou. Há um problema, ela disse. Seus registros mostram que a cobertura foi interrompida devido a uma mudança no estado civil e financeiro. Eu não mudei nada. Havia uma nova declaração de renda dizendo que você era solteira sem filhos e que seus ganhos freelance excediam o limite de qualificação. Isso causou a recusa. Eu fiquei paralisada, lutando para respirar. Matthew era ele de novo. Eu saí da clínica, minha cabeça girando com números, políticas e um coração break silencioso que eu não conseguia nomear. Eu não sabia se tinha dinheiro suficiente para continuar monitorando a condição ou mesmo para pagar medicamentos se eu precisasse. Eu andei pelo estacionamento sob o garoa de Oregon, me perguntando quantas armadilhas Matthew ainda teria armado que eu não havia descoberto. Eu virei o carro e dirigi direto para o antigo escritório de Matthew. O arranha-céu de vidro ainda estava iluminado. Eu entrei no saguão e apertei o elevador para o 14º andar, onde ele trabalhou por 4 anos. A jovem recepcionista olhou para cima e deu um aceno educado. "Quem você está aqui para ver?" "Matthew Turner", eu disse. Ela franziu a testa, verificando a lista. "Sr. Turner se aposentou há 2 meses", ela disse gentilmente. "Seu último dia de trabalho foi há 12 semanas. Eu franzi a testa. Ele disse que ainda trabalhava aqui, ele ainda estava recebendo cheques de pagamento dessa empresa. Ele recebeu um pacote de demissão", a recepcionista acrescentou cuidadosamente. "Eu não estou autorizada a divulgar detalhes financeiros, mas pelo que entendi, foi incomumente grande." Eu dei uma risada seca. Claro que era incomumente grande. Ele deve ter planejado sua saída por um longo tempo, coordenando-se com a empresa, o banco e agora até mesmo o governo para cortar meu seguro-saúde. Eu agradeci a ela e saí para o corredor. Minha mão estava cerrada tão forte na alça da bolsa que meus nós dos dedos ficaram brancos. Matthew havia se aposentado, recebido um pagamento, falsificado informações para terminar meu seguro-saúde e preparado um novo apartamento, uma nova escola para nossa filha, sem dizer uma palavra. Cada peça do quebra-cabeça estava se encaixando. Isso não era uma fuga espontânea. Era planejado, calculado e envolto em uma narrativa de vítima para convencer sua mãe de que eu destruí tudo. Mas dessa vez, eu estava cansada de ficar em silêncio enquanto eles reescreviam a história em meu nome. Levei 1 semana para me recuperar de tudo o que eu havia descoberto. 1 semana sem Matthew, sem economias, sem seguro e sem ilusões sobre o homem que uma vez prometeu caminhar ao meu lado pela vida. Eu decidi voltar ao lugar aonde eu pertencia, um pequeno estúdio em East Portland, onde eu trabalhava quando era solteira. Eu aluguei um pequeno quarto no andar de cima que ainda cheirava-se a verniz e poeira. Mas a luz da janela alta era tão clara quanto eu lembrava. Eu espalhei meus antigos painéis no chão, desempacotei minha caixa de tintas e comecei a pintar novamente. Ilustrações infantis, brilhantes, quentes, cheias de metáforas, sempre foram minha forma de curar e sobreviver. Cada noite, depois que Ruby dormia, eu abria meu laptop, carregava novas artes no Etsy, trabalhava em comissões, ajustava impressões para clientes em Idaho ou Nova York. Alguns dias eu vendia 3, alguns dias nenhum. Mas eu senti uma calma voltar, como se eu finalmente estivesse recuperando minha voz. Nenhuma permissão de ninguém mais era necessária. Uma tarde, enquanto organizava as caixas que Matthew havia deixado no garagem, eu encontrei um pendrive azul escondido no fundo de uma caixa, rotulada como suprimentos de escritório. No início, eu ia jogar fora, mas algo em mim
A parte que havia aprendido a questionar tudo depois de tudo o que ele fez, me disse para plugá-lo. O pendrive carregou lentamente. Dentro havia uma pasta chamada Privada 2023. Eu abri. Alguns arquivos Excel, alguns documentos digitalizados e um arquivo de áudio. Memorando de voz de 21 de julho. Eu apertei play. Matthew riu. Um riso claro, arrogante ecoou no início da gravação. Você não entende, Jared. Isso é um plano perfeito. Limpo, legal, sem pontas soltas. A voz de Jared, seu melhor amigo, que eu havia conhecido algumas vezes, soou hesitante. Você realmente vai sair sem deixar nada para ela? Eu já dei algo a ela. Matthew respondeu, rindo. Seu nome ainda está nas contas de utilidade. Além disso, ela é mole. Ela não vai lutar de volta. Minha garganta se apertou. Eu pude ouvir minha respiração se acelerando, minha mão instintivamente apertando-se o mouse. Matthew continuou. Eu já organizei tudo. Conta do Bailey, passaporte e reserva para voar pelo México, aluguel em Palm Springs. Tudo o que falta é sacar o dinheiro e desaparecer em um novo mundo. E Ruby? Você sabe o quê? Ele riu novamente. Ela é jovem, ela vai esquecer. Eu parei a gravação. Minhas mãos estavam geladas. Eu fiquei imóvel no quarto, cercada por ilustrações infantis. Veados, corujas, meninas de cabelos cacheados segurando balões. Tudo de repente parecia incrivelmente frágil. Aquela noite, eu enviei a gravação e todos os arquivos do pendrive para Diane Keller, minha amiga do ensino médio, agora uma advogada de família e civil. Nós não tínhamos falado em quase 3 anos, mas quando ela leu minha mensagem, Diane respondeu em menos de 10 minutos. Mande tudo agora. Nós nos encontramos em um pequeno café na manhã seguinte. Diane era a mesma. Cabelos cacheados desarrumados, olhos agudos atrás de óculos de armação preta. Ela plugou seus fones de ouvido e ouviu a gravação sem dizer uma palavra. Quando Matthew mencionou a conta estrangeira e o segundo passaporte, Diane levantou as sobrancelhas. Basicamente, você gravou evidências de evasão fiscal, fraude financeira e tentativa de sequestro. Ela disse de forma direta. Você percebe o quão sério é o que você está segurando? Você acha que temos fundamentos legais para processar? Não processar, Isabelle. Eu acho que podemos congelar seus ativos, pedir custódia temporária e potencialmente acusá-lo criminalmente se necessário. Ele não abandonou sua família. Ele montou uma narrativa falsa para escapar de responsabilidade. Metade de mim queria respirar aliviada por finalmente ter alguém do meu lado. A outra metade ainda não conseguia acreditar que tudo isso era real. Diane continuou devagar, seu tom cuidadosamente pesando cada passo. Eu vou preparar um arquivo de emergência, mas para fortalecer o caso, Isabelle, eu preciso de mais evidências. Qualquer coisa sobre contas offshore, grandes transferências, declarações de imposto, e-mails internos. O máximo possível, eu vou encontrar. Eu não vou deixar que ele desapareça como se ele nunca tivesse existido. Diane olhou para mim e seus olhos subitamente se suavizaram. Eu lembrei de você se levantando para um colega de classe que foi retirado do departamento de arte por questões financeiras. Só lembre-se de uma coisa, você não é fraca, você nunca foi permitida usar sua força total. Eu sabia que a batalha à frente não seria fácil. Mas dessa vez eu não estava sozinha. E eu tinha algo que Matthew nunca esperaria. Evidências que ele mesmo gravou, provando como ele destruiu a família que uma vez prometeu proteger. Eu estava dobrando impressões finais para enviar a um cliente quando o e-mail chegou. Remetente desconhecido. Assunto: precisamos conversar. A mensagem era uma única frase. Ele fez isso comigo também. Ele prometeu casamento, então desapareceu com minhas economias. Eu tenho os contratos. Não havia um nome, mas eu soube que era Whitney Brooks, a mulher para quem Matthew destruiu minha família, a que assinou aquele aluguel em Palm Springs com ele. O novo início, ele disse.
E agora, a próxima mulher abandonada. Eu digitei uma resposta curta. Se você realmente quer conversar, estou disposta a se ouvir, mas só com uma condição: completa honestidade. E menos de 2 minutos depois, um novo e-mail chegou. Assunto. Ele fez isso comigo e agora com você. Anexado estava um contrato de transferência de ações, um extrato bancário mostrando um fio de 45 reais, 000 e uma carta de amor de Matthew para Whitney prometendo: nós vamos nos casar oficialmente assim que eu sair de Portland. No canto superior direito do contrato estava a assinatura clara de Whitney. Ao lado do logotipo de uma empresa que eu nunca ouvira falar, Sage Light Ventures, Inc. Eu liguei para Diane. O que está acontecendo? Ela respondeu tão rápido quanto sempre. Matthew não só me deixou, ele enganou Whitney também. Eu contei tudo a ela e enviei todos os documentos. Diane ficou em silêncio por alguns segundos, então falou devagar. Whitney está à beira. Ela poderia ajudar a derrubar o esquema inteiro de Matthew. Mas Isabelle, você tem certeza de que quer trabalhar com essa mulher? Eu fechei os olhos. Não, eu não confiava em Whitney, mas eu acreditava em colapso. Quando as pessoas uma vez colocadas em pedestais são arrastadas para baixo, elas frequentemente se tornam mais honestas. Não por culpa, mas por medo. Eu quero encontrá-la. 3 dias depois, nós nos encontramos em um café tranquilo no bairro Alberta. Whitney chegou na hora. Ela usava um casaco grande, uma mão gentil repousando em sua barriga claramente visível. Seu rosto estava escuro de cansaço, sua pele pálida como alguém que não dormia há semanas. Eu não reconhecia a mulher de salto alto agarrada ao braço de Matthew na foto falsa do USB. Não havia vestígio de orgulho em sua expressão agora. Você está realmente grávida? Eu perguntei, indo direto ao ponto. 11 semanas, ele sabe. Eu mandei uma mensagem. Ele me bloqueou. Eu olhei para Whitney e o sentimento dentro de mim era difícil de nomear. Uma mistura de raiva, pena, desprezo e reconhecimento. Como se ela fosse uma versão de mim, cega, esperançosa, abandonada. Por que você me enviou um e-mail? Eu perguntei. Whitney ficou quieta por um longo tempo. Então ela puxou uma pasta da bolsa. Eu acreditei nele. Acreditei o suficiente para esvaziar as economias que minha mãe me deixou quando ela morreu. Ele disse que era para o novo negócio. Disse que meu nome estaria na inscrição. Disse que ele me casaria. Eu abri a pasta. Dentro estava um registro de empresa completamente falso. O número do CNPJ nunca foi vinculado a um negócio real. Tudo era uma farsa. Whitney continuou, sua voz tremendo. Eu descobri que a empresa não existia quando o banco sinalizou uma transação estranha do Panamá. Eu rastrei e descobri que Matthew usou vários pseudônimos, até passaportes falsos. Eu cerrei os punhos. Por que você está me contando tudo isso? Eu perguntei novamente. Whitney olhou nos meus olhos. Porque eu sei que ele vai voltar para mim. Não porque da criança, mas porque eu sei demais. Eu não tenho um advogado. Ninguém está do meu lado. Eu figurei que se você estava trazendo-o para baixo, eu poderia ajudar. Mas eu preciso de proteção. Eu vou falar com Diane. Se você fornecer documentação completa e testemunho, nós vamos pedir imunidade. Mas com uma condição, tudo deve ser a verdade. Nada adicionado, nada omitido. Whitney pressionou os lábios juntos, então assentiu. 1 minuto depois disse algo quando ele assinou o contrato comigo. Ele disse: você não pode rastrear nada que é legal se a pessoa no papelada é burra o suficiente. Minha garganta se apertou. Eu não sabia se ela estava falando de si mesma ou de mim. Mas isso não importava mais. Eu fui ao tribunal do condado de Multnomah na terça-feira de manhã, segurando o arquivo que Diane havia preparado a noite toda. Ruby ainda estava dormindo quando eu saí de casa. Eu a deixei com nossa vizinha simpática, Mel, que não fazia muitas perguntas. Apenas apertou minha mão e disse: ela vai ficar bem e você também vai.
Diane chegou cedo de terno azul marinho, cabelos presos, olhos afiados como uma lâmina. Ela me entregou uma cópia impressa, o pedido de emergência. Ele continha tudo: a conta no Panamá, a gravação de Matthew, o contrato de fraude de investimento com Whitney e os documentos falsificados da escola para Ruby. Quando Matthew entrou no tribunal, eu mal o reconheci. Camisa amassada, rosto não barbeado, mas os olhos eram os mesmos, frios, arrogantes e um pouco confuso, como se ele não pudesse acreditar que havia chegado a esse ponto. A juíza era uma mulher por volta dos 60 anos, usando óculos baixos no nariz, voz calma e fundamentada. Enquanto ela começou, o salão se calou completamente. Estamos aqui hoje para revisar um pedido de emergência apresentado por Sra. Isabelle Turner referente à fraude financeira, falsificação de identidade e violação de direitos de custódia referente a uma menor. Diane se levantou, seu tom estável e preciso. Vossa Excelência, minha cliente foi abandonada, juntamente com sua filha de 6 anos, sem aviso e sem acesso a fundos. O réu esvaziou a conta conjunta e transferiu para uma conta offshore em Panamá, enquanto falsificava a declaração de falência. Ela apresentou extratos bancários, então abriu seu laptop e tocou a gravação do pendrive. No silêncio do tribunal, a voz de Matthew soou claramente. Sacar o dinheiro, desaparecer, então um novo mundo. Alguns no salão viraram para olhá-lo. Diane continuou. Nós também temos um contrato de investimento que o réu assinou com uma mulher chamada Whitney Brooks, atualmente grávida, que também foi abandonada e perdeu todas as suas economias. O autor contestou. Vossa Excelência, meu cliente nega todas as acusações. Ele está passando por estresse emocional após ser emocionalmente não apoiado pela ex-esposa e foi forçado a deixar sua antiga vida para proteger-se. A juíza não se abalou. Proteger-se falsificando a assinatura da esposa e tentando transferir a filha para uma nova escola sem consentimento legal, ela perguntou, folheando os documentos de matrícula falsificados. O advogado do autor ficou em silêncio. A juíza leu cada folha, cada linha, como se redesenhando a estrutura de um mundo que eu pensava que não podia ser salvo. Total custódia da menor Ruby Turner é concedida à mãe biológica, Isabelle Turner. Matthew Turner é acusado de fraude financeira, conspiração para sequestrar uma menor e evasão fiscal. Linda M. Turner é proibida de entrar em contato com sua neta de qualquer forma e deve reembolsar $78.500 pelo seu papel nas transferências de dinheiro e documentos falsificados. Através do salão, Matthew estava com a cabeça baixa, ombros encolhidos. Goni era o postura confiante que uma vez me convenceu de que ele sabia o que queria na vida. Whitney's advogado acenou quando o civil settlement foi approved. Ela nunca olhou a Matthew uma única vez durante os procedimentos. Ela estava silenciosamente, ambas mãos em seu crescente barriga, um lembrete silencioso de que outra vida estava quase afogada em promessas falsas. 1 mês após o julgamento, eu abri a porta de um pequeno quarto no andar de cima de uma casa de rua histórica, no bairro Alberta Arts District, o lugar onde eu sempre sonhava em trabalhar como estudante. O quarto estava cheio de luz, pisos de carvalho claros e paredes brancas esperando algo novo. Eu coloquei a chave no mesa. No vidro da porta, um letreiro manuscrito recém-pintado lia-se: Quarto de Ruby, um lugar pequeno para grandes imaginações. Eu repintei o armário pálido por mão, adicionei macios acolchoados e salvaguardei para Ruby todos os fins de semana. Ela chamou de cadeira da história. Toda manhã, eu pintava. Toda tarde, eu ensinava aulas de arte infantil. E à noite, enquanto Ruby coloria sob minha mesa, eu transformava velhos esboços em histórias e enviava para uma pequena editora. A primeira vez que eu vi meu nome na capa. Ilustrações por Isabelle Turner. Eu ri.
Não por orgulho, mas porque pela primeira vez em anos eu fui chamada pelo meu nome sem que ninguém mais e sombra anexada a ele. Um dia, enquanto enxaguava pincéis, eu ouvi passos suaves fora do estúdio. Era Diane. Ela entrou carregando 2 cafés, colocou um na mesa, então olhou ao redor. Esse é o lugar que você escolheu para começar de novo? Eu disse. Não é grande, eu disse, mas o suficiente para Ruby correr, e o suficiente para eu respirar. Diane sorriu. Eu vim trazer uma atualização. O Ministério Público já enviou um aviso. Matthew está sendo indiciado por evasão fiscal e lavagem de dinheiro internacional. Ele está olhando em uma pena mínima de 5 anos. Diane pausou, então perguntou: se você soubesse de volta então como tudo isso ia acabar, você faria diferente? Eu disse, porque se eu não tivesse passado por aquele fogo, eu não saberia que eu poderia estar aqui. E Ruby não saberia que sua mãe lutou, não com vingança, mas com resiliência. Eu olhei pela janela. Ruby estava sentada nos degraus do estúdio, pintando com tinta azul um pedaço de papel, falando sozinha. Eu soube que ela estava construindo um mundo inteiro, um mundo onde sua mãe não era a que foi deixada para trás, mas a que abriu a porta para algo novo, dobrou e guardou o pincel como se fosse uma arma. A tinta se misturou com a água, se misturando suavemente como a última dor se afastando.